eu sou a Cíntia, eu atualmente sou professora, docente do curso de Engenharia de Produção na Universidade Estadual de Maringá. Sou doutoranda do curso de Engenharia Química, né, pós-graduação em Engenharia Química. Eu trabalho com redes de trocadores de calor, sou casada, tenho 2 filhos, o Arthur de 7 anos e o Antônio de 2 anos. Atualmente, nessa pandemia, né, estou trabalhando home office com as 2 crianças, tentando defender meu doutorado, tudo ali, naquele mesmo bolinho, né, e ainda cuidando da casa. Mãe, esposa, professora, aluna, tudo ao mesmo tempo, né? Orientando, não é fácil. Tem dia que eu falo, hoje eu estou muito feliz comigo, que hoje eu rendi. Sabe quando você rende? Eu falei, gente, como eu rendi hoje, mas foi porque o Antônio acordou às 9h30. Né? Então, quando a criança dorme, a mãe também consegue render um pouquinho mais. Mas você também é mãe, não é? A gente sabe, então, a dificuldade que é, eu estou em casa, estou trabalhando em casa. A gente até tem um programa que chama Parenting Science, né? Que nós mães agora e pais também que têm filhos, que querem trabalhar com ciência, a dificuldade que é a pesquisa, né? Quando você tem criança. E aí, quando você começa a sentir o que essas pessoas também sentem, você vê a dificuldade, né? Eu tenho amigos que fazem doutorado comigo que não são casados, não têm filhos, né? Então ali, e eu tô na mesma paridade de pesquisa que eles. Então eu digo que nada é impossível, né? Você tem que trabalhar, isso aqui é o dobro, a gente trabalha em dobro, a gente se esforça em dobro, mas acontece, sai. Aí eu tenho um aluno que está fazendo estágio, e aí fui atender ele no estágio, né? E ele estava, nossa, professor, eu vi aqui que você está fazendo doutorado. Como que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Você faz doutorado, você tem 2 filhos, você é casado, você dá aula, você ainda me orienta. Eu falei, pois é, sabe, eu não aceito que você diz que não dá tempo de fazer. Não, no meu vocabulário não existe o não dá. Tem que dar, né? A gente tem que arrumar tempo para dar. Né? Todo mundo tem 24 horas. Né? Todo mundo. Ninguém aqui tem mais que 24 horas, nem menos que 24 horas. Então a gente tem que aprender a organizar o nosso tempo e fazer da conta, né? do recado. E dá, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar para os nossos alunos, até para as pessoas que já são mães, que querem estudar, é que existe a possibilidade. Né? A gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que o mundo hoje ele está começando a ficar mais humanizado para essa situação. Né? Não é porque você é mãe que você não pode estar na sala de aula, não é porque você é mãe que você não pode estudar, não é porque você é mãe que você não pode trabalhar. Né? Existe um espaço para você fazer tudo que você tem que fazer, tudo que você quer fazer. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer intercâmbio, né? Fiz intercâmbio para os Estados Unidos. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, desde criança. Desde criança, eu acho que eu devo muito isso aos meus pais e eu tento criar os meus filhos da mesma forma. Eu fui uma pessoa que eu nunca tive nada de mão beijada. Tipo, se eu queria um cinema no fim de semana dos meus amigos, eu tinha que lavar o carro do meu pai. Tipo, eu não vinha um dinheiro para ir no cinema. Aí, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu abri uma vendinha com uma amiga minha na rua de casa, né? Meu pai me deu 10, 15 reais, não sei quanto era na época, minha amiga também. Nós fomos lá na Americana, voltamos remarcando todos os docinhos, minha molecada jogava bola na rua, brincava de pets, montamos lá nossa barraquinha e começamos a ganhar dinheiro. Não sou empreendedora hoje, mas ali já comecei. E aí, eu sempre corri atrás das minhas coisas. Quando eu fui para fazer intercâmbio, foi a mesma coisa. Eu quis fazer intercâmbio, eu comecei a trabalhar, juntei o meu dinheiro 1 ano, paguei meu intercâmbio e fui estudar fora, né? Aí morei fora, né? Tanto tempo, você falando como um aluno impacta. E hoje eu treino os meus filhos no bilinguismo, né? Porque eu sou trilingue e daí eu treino eles no bilinguismo. Em casa só falo inglês. E aí ontem eu postei um videozinho do meu filho, né? Que ele me pediu água, daí eu fui pedir para ele buscar tudo em inglês, né? Onde é que estava o copinho dele, e eu falei que ele tinha deixado na sala, ele correu na sala, pegou o copinho e trouxe de volta, né? E eu já estava querendo pegar isso fazia tempo, né? Aí eu postei, aí veio uma ex-aluna minha falando assim, the best teacher ever. Tipo, faz anos que eu dei aula para ela, sabe? E vejo que ela ainda me reconhece, né? Ela vê que o inglês que ela tem, o intercâmbio que ela foi porque eu botei uma sementinha ali, né? E ajudei ela a trabalhar dessa forma. Então a gente sempre impactando, porque eu também fui professora de inglês. Mas, e é isso, sabe? Você acaba impactando a vida das pessoas de alguma forma e lá atrás a pessoa lembra. Hoje ela já é engenheira agrônoma, já é casada, tem filho de aula para ela tinha 12 anos, ficando velha, né? A segunda língua, na verdade, é o espanhol. Né? Então o primeiro curso que eu fiz antes de fazer inglês foi o espanhol. E eu fiz o espanhol por um programa que tinha aqui no município, era um programa do estado, não sei se vocês lembram, eram nas escolas estaduais vários idiomas. Eu aproveitei isso, eu sou muito de aproveitar, tá?
tá? Vamos pensando aqui, ó, eu aproveito tudo, eu aproveito pote de margarina, eu aproveito todo o dinheiro que eu invisto em tudo, sabe? Então, tudo que eu posso fazer gratuito, eu faço, sabe? Eu passo para os meus filhos, a gente então tá sempre aproveitando essas oportunidades. Então, aí eu me graduei em espanhol e aprendi muito bem, tive um professor muito bom de espanhol, minha mãe fez a aula comigo na época, e aí eu gostava muito da língua, né? A Shakira, né? Adorava a Shakira na época que ela cantava só em espanhol. Gostava muito. Aí, quando eu fui fazer intercâmbio, eu sempre dizia, que eu não queria ir para os Estados Unidos, não queria, nunca foi a minha primeira opção, né? Sempre queria ir para a Europa. Mas acabou que surgiu a oportunidade de fazer um curso de idiomas. Minha mãe foi lá, pagou o curso completo. Foi a única coisa assim que eu disse para você, minha mãe pagou um dia. Porque eu já estava com 17 anos e tinha essa ideia de morar fora do país. Ela falou, olha, vou pagar o curso, você vai fazer. Só que, abrindo um parênteses do porquê que é importante a disciplina quando você vai estudar uma língua estrangeira, né? Era um curso de 1 ano, sabe, aqueles cursos rápidos de 1 ano, que tem 12 meses, tipo Amazing, né? Tem várias escolas que vendem, só que exigia muito de mim, né? Eu tinha que estar ali muito tempo em cima daquilo, porque eu tinha que fazer, tipo, 5 horas só eu, sozinha, para 1 hora na semana lá, para eu poder aprender, né, o idioma. E o que é que me trouxe essa disciplina? O esporte. Eu fui atleta de ginástica rítmica por 8 anos, né? Fui vice-campeã brasileira, né? Tem até um videozinho depois se quiserem ver, que eu achei esses dias meu, lá no tempo do evento, arrumando as coisas em casa, eu achei lá um videozinho. E tem o esporte, eu consigo carregar do esporte comigo, é a disciplina que trouxe para minha vida, sabe? Era de estar na quadra todo dia, fazendo chuva, fazendo sol, levando esporro de técnico, da 1h30 às 5h30 da tarde, todos os dias, sabe? Era paixão por aquilo que fazia com que a gente tinha disciplina e aquilo veio para minha vida muito forte. Então eu sou uma pessoa disciplinada, dificilmente eu começo alguma coisa e não termino, sabe? Então aí fiz esse curso de idiomas, surgiu no meio do curso a oportunidade de fazer o intercâmbio e aí que eu torei o pau no inglês e fui. E no intercâmbio, para fazer o intercâmbio, eu fiz o Au Pair na América, de novo uma oportunidade. É um intercâmbio muito barato, sabe, para as meninas ou até para os meninos que querem ir, geralmente é de 18 a 26 anos, pode ser no ensino superior ou pode ter até o ensino médio. É um programa espetacular, né, para as meninas que estiverem me ouvindo aí, vale a pena buscar, vale a pena, é barato, aprende demais. E aí eu morei lá com uma família americana, e na minha época não tinha internet, Skype, entrevista, negócio, não tinha nada disso não, era no telefone mesmo. E aí o que eu fiz para as famílias me entrevistarem? Eu escrevi todas as possíveis perguntas e possíveis respostas, porque o meu inglês não era lá aquelas coisas na época ainda, né? E eu precisava, era assim, o meu currículo ia para 8 famílias americanas e eu recebia a ligação dessas 8 famílias, então eles me escolhiam, porque eles tinham mais umas 8 meninas, e eu escolhi a família que eu queria ir, né? Até que o santo bateu com a família que eu fui e fui de intercâmbio. Então, o intercâmbio é um divisor de águas. Né? Se você tem a oportunidade de passar 1 mês morando em outro país, vai. Se você tem a oportunidade, vai. Mais importante do que graduar é ter essa experiência fora do país. É muito importante. É um divisor de águas na sua vida. Você chega lá como se você tivesse acabado de nascer. Porque você fala, você não conhece ninguém, você está conhecendo seus pais, suas mães, seus novos amigos, sua nova comida, seu novo idioma, né? Para mim foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, em tudo que eu sempre quis fazer. E eu vejo com os meus alunos e com os meus amigos de faculdade a mesma coisa, né? Com os meus colegas de profissão hoje. Então foi muito importante para mim isso. E eu fui com o inglês que eu tinha. Então o mais importante, Simone, é falar. Não fica se apegando muito, não escreve não, isso daí o Google faz para você. Agora, se expressar, é só você. Não tem quem faça por você, né? Assiste uma série que chama Emily in Paris, né? Não sei se você já assistiu. Que a menina vai para trabalhar em Paris sem saber falar nada em francês, né? E aí, aprende, eu fui falando. Então, meu inglês era muito fraco na escrita, mas eu falava bem. Então, e depois lá eu fiz os cursos e tudo mais. Então, quando eu voltei, abriu 2 oportunidades de estágio que eu peguei aqui, só pra você ter uma ideia, aqui em Maringá, não era aqui em Maringá. 2 oportunidades de estágio foi porque eu falava inglês. E eu entrei. Uma porque na empresa de confeição que eu estava, eles atendiam um americano, né? Eles costuravam para essa empresa americana. Toda vez que o homem vinha, quem ia lá atender ele é estagiário, né? Estagiário. Aí depois, quando eu fui trabalhar na Rocamar, eu entrei lá como estagiária porque eles estavam em processo de modernização da fábrica de fios.
E eles precisavam de alguém que traduzisse para ele os manuais e pudesse preparar os treinamentos para os funcionários nas máquinas novas, porque ninguém sabia inglês ali. E aí o meu irmão trabalhava lá na Cocamar e ele falou de mim, ele já tinha acabado o processo seletivo, já tinha acabado, e aí eles precisavam de uma pessoa que falava inglês, e eles falaram, minha irmã está no 5º ano de produção e ela fala inglês fluente, vocês não querem tentar? Coloca ela no processo. E aí eu entrei, tinha acabado a inscrição, daí eles abriram um espaço para eu participar do processo seletivo, só porque eu falava o idioma. E aí eu entrei, né, e fiz meu irmão estava estagiário lá também, e aí eu entrei e acabei passando. Então, tudo preparado para superintendência, para apresentar para a superintendência, todos os manuais era eu que traduzia. Ah, se tinha que ligar para a fábrica perguntando alguma coisa, era eu que fazia, né? Então, abre muita porta, né, quando você fala o idioma. E veio para mim com muita naturalidade, porque o fato de ter morado fora me ajudou muito, né, nessa questão. E aí eu vou contar uma história de uma ex-aluna minha, uma amiga minha que se formou comigo, que é exatamente a oportunidade que você tem de inglês, né? Ela trabalhava para uma empresa, a Brasfels, né, uma empresa aqui em Angra, e ela sempre era convidada para participar das reuniões com o pessoal de Singapura, né, que era onde era o escritório, justamente porque ela falava o idioma, né? Ela falava inglês, estava ali para ajudar todo mundo. Aí surgiu uma oportunidade, ela estava lá como analista e tinha o gerente dela, de viajar para Dubai, né, para atender o pessoal, e o gerente dela não falava inglês. Quem foi? Ela, né? Foi lá para Dubai, linda, maravilhosa, que falava inglês, passou a perna no gerente e ó, foi, né, por conta do idioma. Então, e eu digo, hoje não é mais diferencial, hoje não, na minha época dela poderia ser, hoje não é diferencial, Simone, hoje nem se cobra mais, eu acho, em currículo. As pessoas já subentendem que você já sabe falar. E é o que eu falo para os meus alunos o tempo inteiro. Mandarim, alemão, muito alemão. A gente tem muito aluno nosso da engenharia de produção e trabalhar na Alemanha, sabe? A Alemanha tem um foco muito grande para as áreas de tecnologia, para as áreas de gestão, né? Eles querem muito engenheiro de produção lá. Consequentemente, os administradores que se especializarem na área também podem ir para lá. Então já é um inglês diferencial. Tanto que no ano passado eu fiz um curso que é justamente para inserção que chama EMI, que é English as Means of Education, que a gente, para que as universidades, né, do Paraná eram com um professor da Califórnia, eles escolheram alguns professores das universidades aqui do Paraná, 40 professores entre todos os professores das universidades do Paraná, para fazer esse curso com esse professor, para começar a inserir o inglês, né, que o inglês eles falam que é a língua franca, né, o inglês é a língua franca, que é a língua que se fala no mundo, né, você quer falar com qualquer pessoa brasileira falando com indiano, vai se comunicar em inglês, né, você vai falar com polonês, você vai se comunicar em inglês, né, você não precisa saber, é a língua, é o mean, né, o mean of speaking. E aí, nesse curso, a gente fez esse curso justamente para trazer o inglês. Então, na UEM, eu vou disponibilizar disciplinas que eu só vou ministrar em inglês, né? Então, elas vão ser inseridas no calendário, na grade, que elas vão ser ministradas em inglês, porque todos os alunos vão ter que fazer a disciplina. Isso eu dou hoje engenharia da qualidade em inglês, em português, assim, engenharia da qualidade em inglês, né? Até que a gente tenha mais essa para internacionalizar as nossas universidades, para que os alunos de outros países tenham interesse em vir estudar aqui, né? E para que a gente prepare os nossos alunos para irem estudar em outros lugares também, para que isso seja uma situação natural, né? Que infelizmente hoje ainda não é, né? Eu pergunto para os alunos, quantos aqui falam inglês, né? Nada, né? Nem Rainer, eu cobro, né? Eu apoio nas aulas, eu coloco os vídeos, cada um que se vira aí e vai traduzindo, porque precisa ficar natural, né? Que é o que eu faço com os meus filhos hoje, né? Eu tento deixar natural, né? O Antônio, ele fala muito pouco ainda, ele tem quase anos, mas ele entende absolutamente tudo nas duas línguas, né? Então, porque nossa, menino não fala ainda, para que a pressa? Se ele chegar com 3 anos eles lanchar nas duas línguas, eu já vou estar muito feliz. Você vai aprender a falar mamãe, papai, né? Ele fala mommy, daddy, né? Banana, water, duck, né? Book. E ele vai falando as palavrinhas dele e entende tudo que a gente fala. Precisa ser natural, né? Então, se eu ter essa oportunidade, eu vou colocar para eles. Mas hoje, para a nossa profissão, não é mais diferencial. Não é mais diferencial. Se você não sabe, vai procurar, né? A não ser que você queira ficar aqui. Qual é o seu rumo, né? Você vai, mesmo se você for empreender,
né? Mesmo se você for mexer com negócios hoje, o que se vende aqui que não é produzido na China? Né? O que se vende aqui que não tem uma base americana? Esses dias, falando dessa questão aí de impactar, esses dias eu dei aula de engenharia da sustentabilidade por 4 anos, né? Fui professora de engenharia da sustentabilidade. Era uma disciplina nova no curso de engenharia de produção, e aí eu fui a primeira a pegar a disciplina, na verdade, quando ela entrou na grade. E aí eu gosto muito da área de sustentabilidade, meus filhos desde criança já aprendem a separar o lixo e tudo mais. E aí esses dias eu estava vendo o Instagram, né, dos meus alunos, e apareceu lá, abriram uma empresa, né, que chama Tropicalia hoje, de produtos sustentáveis, né? Então não são testados em animais, tem toda uma filosofia sustentável nos produtos deles. E aí eles estavam fazendo como é que chama aquilo que as blogueiras fazem? Tutorial. Eles estavam fazendo um tutorial, os 2 meninos, né, meus alunos. Sabe aquelas pessoas que você fala, meu Deus, para que lado vão esses 2, né? Pegam eles fazendo um tutorial de beleza com os produtos que eles vendem. Daí eu fui lá e comentei, falei, nossa, sucesso para vocês, né, com a empresa de vocês. Aí eles me responderam, falando, professora, você sabe que você tem um pezinho aqui nessa fábrica. Eu falei, graças às suas aulas que a gente mudou a nossa forma de pensar, saímos de intercâmbio, fomos conhecer coisas novas e hoje a gente está trabalhando com sustentabilidade. Então isso eu fiquei muito feliz, né, de ouvir isso, de saber que, olha, né, eu consegui plantar uma sementinha sustentável lá, de 300 alunos que saem aí por ano. Meus, 2, 3, 5, né, vão trabalhar com sustentabilidade, você já está mudando o mundo de alguma forma, coisa que as pessoas antigamente não faziam. Quem não quer arrumar desculpa, tanto quando eu estava na faculdade, eu nunca esqueço uma frase de um amigo meu. Ele falou assim, né, a gente estava discutindo questão de trabalho, ó, se vocês querem que alguma coisa fique pronta, dá pra Cíntia. Dá pra Cíntia porque ela vai fazer. Quanto mais ocupado você é, mais tempo você arruma pra fazer as coisas. Entendeu? Porque a gente sempre sabe que vai dar tempo. E eu tô na minha vida o tempo inteiro. 5 minutos pra mim são 5 minutos. Dá tempo de fazer. 5 minutos dá tempo de traduzir um artigo. E eu sou uma pessoa que é muito difícil falar não. Eu preciso aprender a falar mais não. Mas eu tento buscar todas as oportunidades. Tem um projeto de pesquisa que alguém me convidou para participar? Eu vou. Tem algum projeto de pesquisa que alguém me convidou para fazer parte, para traduzir o trabalho, para escrever o artigo? Eu vou. Sabe? Tem tudo. Ah, me chamou, me convidou para jantar? Eu também não nego. Vou sair com as minhas amigas e vou jantar também. Vamos gravar vídeo? Vamos gravar vídeo? Vamos gravar um vídeo. Eu deixei as minhas crianças com minha sogra agora, né? O Antônio fez aquela carinha de choro. Mãe, onde você vai? Eu estava o dia inteiro. Saí e vim. Sabe por quê? Porque eu sei que lá na frente eles vão ter a vida deles. E a minha, o que eu vivi, né? Então, como eu falei, eu saí de intercâmbio quando eu tinha 18 anos, morei 5 anos e meio nos Estados Unidos, né? Lá eu fiz faculdade de jornalismo, não gostei, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, né? Já deu para perceber que fala, por isso que eu tô vendo. Eu falo muito, e eu falava, é isso que eu quero fazer, quero ser âncora, né? E aí, quando eu fui fazer o curso, eu me decepcionei com o sistema universitário americano, não gostei, sabe? Não foi minha cara. E aí eu tinha uma disciplina, porque lá todo mundo é obrigado a fazer inglês, é como se fosse aqui, se todo mundo que fosse obrigado a fazer português, né? Writing e a matemática básica, em qualquer curso que fosse fazer, lá é obrigatório. E aí, quando eu fiz o cálculo 1 lá, eu fui eleita aluna do semestre. No meio de todo aquele monte de americano, meu professor era da Arábia Saudita, que esses caras são os que mais manjam da matemática, né, os indianos, que povo lá. E aí eu falei, não, alguma coisa está errada, a pessoa faz jornalismo, né, ganha diploma de aula do semestre na aula de matemática brasileira, que não tinha nem calculadora direito. E aí eu falei, aí meu irmão fazia engenharia de produção, eu falei, vou fazer esse curso. Mas antes, eu tenho toda uma história lá, eu conheci meu marido lá, né, como eu escrevi aí, ele também é daqui de Maringá. E aí eu fiz English Teaching, troquei, né, para English Teaching e dei aula de inglês por 10 anos. Eu coordenei uma escola de idiomas aqui em Maringá, eu dei aula de inglês lá nos Estados Unidos. E aí a gente resolveu voltar. Quando a gente resolveu voltar, eu estava com uns 25, estava com 26 anos. Fui fazer um curso decidi fazer engenharia de produção. Eu sempre estava entre engenharia de produção e administração, né? E aí no mesmo ano eu prestei vestibular. A gente voltou em janeiro, prestei vestibular em julho para engenharia de produção na UEM. Fiquei na lista de espera por 1, né? Passavam 15, fiquei em 16º, fazendo cursinho. Aí no fim do ano, eu falei, agora eu vou prestar vestibular para administração. Aí nem fiz cursinho, nem nada, estudei de casa, passei em 4º, né? Aí fiquei agora, me matriculo em qual, né? Passei nos 2 vestibulares no mesmo ano.
Aí eu escolhi, optei por engenharia de produção. E quando eu entrei no curso, era aquela molecada na sala, né? Aquela situação, porque eu já tinha 27 anos. E aí eu já tinha uma história de vida, né? Eu já tinha uma profissão, eu já coordenava uma escola de idiomas, eu estudava e coordenava uma escola de idiomas ao mesmo tempo. Né? Então, eu estava ali nas duas coisas. Isso é enriquecedor, né? Eu digo para os alunos, sempre que vocês têm oportunidade, façam estágio, trabalhem, né? Vocês saem da casa de vocês, da casa dos seus pais, vão alugar um apartamento aqui só para ir para a faculdade, dá tempo, né? É a escola da vida que eu falo, né? E aquilo que você disse, né? Que o que você vê em sala de aula, você anda lá fora, né? Quando eu trabalhei no PCP de confecção, eu estava bem tendo a disciplina de PCP ao mesmo tempo, né? Você conseguia ver a teoria e a prática junto. E aí aquela molecada na sala e eu lá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Agora está na hora de fazer estágio na área, né? Por mais que eu estava no setor de serviços, também é a área, pois eu arrumei um estágio. E sempre eu digo que a gente precisa ser proativo e se encaixar nas coisas, né? Hoje, se você vai pedir uma vaga de estágio, é lá. Ah, você tem que entrar às 8, sair às 2, tal hora, tal. Eu precisava que o estágio se encaixasse em mim. Então, você tem que usar o seu poder de persuasão que dá e provar que dá. E eu cheguei na empresa e falei, olha, eu preciso fazer estágio, só que eu preciso trabalhar. Só o dinheiro do estágio não banca a minha vida. Na época eu tinha casado, casei no segundo ano, né? E era eu e meu marido ali, recém-casado. Aí a pessoa do estágio falou, eu vou te dar um voto de confiança. Você vai ficar 30 dias trabalhando num horário especial. Você vai entrar às 7 e vai sair ao meio-dia. 1h30 eu tinha que estar na escola de idiomas. Você vai entrar às 7, vai sair ao meio-dia. E eu entrava 1h30 na escola de idiomas, saía às 7, minha última aula acabava às 7, para entrar às 7h30 na faculdade. Aquela correria, eu saía de casa às 6h30 da manhã e voltava às 11. E eu fiquei e mostrei para que eu estava ali. Então eu aproveitava aqueles 7 ao meio-dia para fazer e não para ficar esperando passar a hora do estágio ou que alguém viesse e me desse alguma coisa para fazer ou me ordenasse alguma coisa para fazer. E eu lembro que lá no estágio, a pessoa que trabalhava lá, todo mundo vem querer saber da sua história de vida, né? O que você fez? Eu falei, olha, eu morei nos Estados Unidos 5 anos e meio, sou professora de idioma, falo 3 idiomas, tá? Daí eles olhavam para mim e falavam, mas o que você está fazendo aqui estagiando? Né? A minha resposta era sempre, olha, para você dar um salto para frente, você precisa dar 2 passinhos para trás para pegar impulso. Era sempre isso que eu levava comigo. Então, eu nunca me senti mal de estar fazendo coisas que eu sabia que eu poderia fazer mais, mas eu tinha que passar por aquele processo. O estágio é parte, né, do processo da faculdade. Então, desde o segundo ano, então quando eu saí da faculdade, parecia que eu já tinha 10 anos de experiência. Você não sai falando, nossa, vou fazer o quê, né? Então eu passei a minha faculdade inteira desse jeito. Aí o que mais você precisa ter na faculdade? Tem que ter projeto de pesquisa. Porque você não sabe para que lado que você vai. Você não sabe que você vai na academia. Eu fui professora de inglês 10 anos. Eu sentava numa sala de aula de engenharia de produção, eu via aqueles alunos tocando terror. E a professora lá na frente não conseguia explicar nada. Eu falava, nunca na minha vida eu vou botar o pé numa sala de aula para dar aula para produção. Gente, eu nunca esqueço, eu estava no terceiro ano quando eu falei isso. Nunca na minha vida eu vou botar o pé aqui que eu vou dar aula nesse lugar. A gente paga a língua, tá vendo? E aí eu falava, o que mais que eu preciso? Que eu não fiz ainda na faculdade. Tem que fazer tudo, né? O pessoal falou assim, você não para. Eu casada ali, casa e tudo, vou fazer um projeto de pesquisa agora. Aí eu deixei o estágio e fui fazer um projeto de pesquisa. Eu precisava daquilo na minha vida, né? E meu projeto de pesquisa foi na área de ergonomia. Não sei se vocês têm ergonomia, mas era lá na fazenda experimental da UFRJ. E o nosso projeto era com trabalhadores da área rural. Então a gente estava lá na fazenda experimental da FEI, lá em Guatemi, né? Na fazenda experimental da UEM. Vai assim, tipo, acordar às 7 horas da manhã. Peguei carreirão de vaca, tudo mais você pode imaginar. Eu lá no meio, parei 1 ano, fiz isso. Meu projeto de pesquisa virou doutorado da minha professora, né? Todo mundo no meu departamento falava, Cíntia, o doutorado da fulana, quem tá levando é você, sabe? Que acabou que de tão certo que deu, né? Mas foi ótimo, ela até hoje é minha amicíssima, né? Hoje a gente é colega de trabalho, por isso que eu falo que a gente sempre cultiva coisa boa lá na frente, você vai colher coisa boa. E por que foi primordial para mim? Porque quando eu terminei a faculdade, uma professora minha, que hoje é muito minha amiga, falou, faz mestrado. Eu falei que eu ia tirar um ano sabático, não vou fazer nada, vou só trabalhar. Não posso, eu tinha acabado de aceitar uma proposta de emprego, né? Que eu tinha saído da Cocamar, ia pagar 4 vezes mais a outra proposta, eu fui, né? Eu tinha acabado de aceitar. Beleza, vamos escrever desse negócio de mestrado. Me inscrevi, passei em 3º lugar, ganhei bolsa, né? E fui fazer mestrado.
E graças ao mestrado, que hoje eu acabei ingressando na carreira acadêmica. Porque no meio, quando eu comecei o mestrado, eu engravidei do Arthur. E isso é uma coisa que, infelizmente, né, Simone tá aí, eu vou ter que dizer, né, que a indústria, ela ainda é muito cruel para a mãe, para a mulher, né? Eu ouvia muito assim, ou você é mulher, ou você trabalha na indústria. Hoje, esse cenário está virando um pouco. Eu tenho muitas amigas que trabalham na indústria, por isso que eu acho muito importante a engenharia de produção e administração, porque existe um leque muito grande de oportunidades, né, que você pode fazer. Às vezes eu dou aula de PCP e também dou aula de qualidade. Então, os meus alunos eles dizem, professora, mas é só gestão de chão de fábrica que eu vou fazer? Não, eu tenho uma amiga que trabalha de salto alto, sai lápis, né, o dia inteiro é engenheiro de produção, né, trabalha com gestão da qualidade e tal. E eu estava numa indústria quando eu engravidei do Arthur. E aí eu quase perdi o bebê 2 vezes, o médico pedia para eu desacelerar e eu, como gestor industrial, não conseguia. Nessa mesma época eu tinha prestado concurso na UEM para dar aula e passei. Aí eu saí da indústria e fui para lá, mas eu sou apaixonada pela indústria. Então, como eu falo, eu vou dando os exemplos das coisas que eu vivi na indústria, na aula, e daí acabo trabalhando com algumas consultorias com os alunos em projetos de pesquisa, a gente atende um monte de indústria. Mas, professor, mas por que você largou da indústria, né? Por que você veio dar aula? Porque, querendo ou não, o professor ainda aqui no Brasil não é nada valorizado, né? Não é nada valorizado. E eu falo, eu vim por qualidade de vida, né? Porque coube para mim, né? Eu tenho muito mais espaço para estar com os meus filhos, e eu tenho mais espaço, sabe? Mais tranquilidade para poder gerir tudo isso que eu tenho, né? Da minha vida como um todo. E aí terminei o mestrado e entrei no doutorado. Aí veio o Antônio do doutorado, né? E aí são 2, né? E aí o doutorado acaba que tá mais enroladinho, né? Era para defender até março agora, mas eu não vou conseguir não. Mas eu já me estressei muito por isso, Simone. Eu não vou conseguir, porque eu sempre fui aquela de cumprir os prazos nos prazos certos. E eu me deixei, falei, não, eu não preciso. Eu não sou uma bolsista, sabe? Eu não sou uma bolsista. Eu não estou aqui para, igual os outros meninos que estão aqui só fazendo isso. Eu tenho os meus 2 filhos, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido e eu preciso me dividir em tudo isso. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas eu vou defender. Uma hora eu vou, né? E é isso que eu vou. Agora eu vou deixar na minha tranquilidade e vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Eu agora, nesse ano, eu faço 40 anos. Mas eu não me sinto com 40 anos. Sabe, porque eu acho que a minha história de vida não me deixa ter 40 anos ainda. Eu me imaginava, quando tinha meus 20, eu imaginava que com 40 anos eu já estaria estabilizada naquela profissão há muito tempo, com os meus filhos já criados, assim, de boa, sabe? Passeando no clube, de boa, igual eu via quando eu tinha 20 anos, as mulheres de 40 anos que jogavam vôlei lá na nossa equipe de vôlei, né? Falava, quando eu tiver da fulana eu vou estar tranquila. Não, eu acho que eu digo, eu não me arrependo, né? Muita gente faz o que eu fiz depois, né? Vai lá, sai com 17 anos, entra pra faculdade, eu tenho a faculdade, a minha cunhada tem 27 anos, já tem os 2 filhos, já está formado, já tem um doutorado. Mas aí eu vejo isso, eu vejo as minhas amigas de trabalho, já estão concursadas há muito mais anos que eu, porque eu, na verdade, entrei como estatutária concursada em 2018, dou aula desde 2013, mas como professora colaboradora, estava fazendo mestrado e tudo mais. E as minhas amigas que têm 2, 3 anos a menos que eu, elas já estão consolidadas lá na UEM, já terminaram o doutorado delas, tudo. E eu falo, gente, eu tô aqui ainda com 40 anos patinando. Eu falo, não, eu não tô aqui com 40 anos patinando. Eu tenho uma história de vida por trás disso, né? Eu, antes disso, eu saí para um intercâmbio, eu vivi um intercâmbio, eu falo 3 idiomas. Elas dependem de mim para traduzir todas as coisas que eu tenho que traduzir para elas. Eu estou treinando os meus filhos bilíngues, eu não preciso pagar uma escola para eles, porque eles aprendem o idioma aqui dentro de casa. Eu tenho uma vida estabilizada financeiramente por coisas que eu conquistei antes de entrar na faculdade. Mas nem por isso eu deixei o meu sonho de lado, porque o meu sonho era me graduar na UEM. Eu tinha esse sonho de passar no vestibular. Sabe aquela coisa que nem tem mais hoje, mas de ouvir o seu nome no rádio? Eu tinha isso. Um dia eu vou ouvir meu nome no rádio. Foi por isso que eu fiz vestibular para administração de novo. Eu sabia que eu ia ser chamada na lista da... Mas eu falei, não, vou escutar meu nome no rádio, né? Até que saiu, quando eu fiz a produção, saiu no rádio, eu fiquei na lista do sério. Então, é aquela coisa, você precisa ter objetivo. Você precisa ter meta na vida, né? Você precisa ter, né? Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, independente daquilo que vai intercorrer ali, pode te atrapalhar um pouco ou não, mas você vai seguir.
né? Ah, uma gravidez vai te acompanhar um pouco, mas você vai seguir. Você pode estar um pouco para trás das outras pessoas, mas você vai seguir. E não é porque você tem um filho que você tem que acha que você tem que render, que você tem que competir com os outros que estão ali com você. Vai no seu ritmo, mas vai. Né? Isso é que é importante. É isso que a gente tem que levar. Então, é isso que eu fico pensando. Eu não me cobro. Eu me sinto jovem por estar nessa correria ainda, sabe? Ter quase 40 anos, um bebê de 2 aninhos, né? Um filho de 7 anos, uma molecadinha ali agora crescendo, né? Minha prima que tem a minha idade tem filho de 13, 14, 15, você já tem um de 12, né? Então, isso acaba me deixando bem, me deixando jovem, sabe? Me sentindo ainda com muita energia, com muita coisa ainda para fazer. Então, cada pessoa tem uma história de vida diferente, né? Eu acho que quando você escuta as outras pessoas, você vai enxergando, poxa, a minha vida também é interessante, né? Ou quando você acha que a sua vida tá difícil, né? Quando você vai escutar tudo que as outras pessoas também fazem, os perrengues que elas fazem, você fala, nossa, tô reclamando à toa, né? Então, às vezes, quando eu conto essas histórias em sala de aula e os meus alunos estão sempre reclamando, eu paro, às vezes eu dou uma de psicóloga. Eu paro e falo, escuta aqui, você está reclamando por quê, né? Ou eu peço um artigo pro fulano não faz mais nada, não me entrega o artigo, porque, ai meu Deus, tem duas coisas para fazer lá que não estou dando conta. Mas não está dando conta como? Né? Então a gente acaba, às vezes, você pode até passar uma impressão de medo, né? A pessoa, nossa senhora, não, Deus me livre, né? Competir com aquela pessoa. Não, eu falar que eu não vou nem falar para ela que eu não consigo fazer, que ela já vai me dar um esporro. Não, porque cada um sabe o perrengue que vive. Não é todo mundo que tem o mesmo ritmo, né? Então a gente precisa respeitar o ritmo das pessoas. Eu acho que quando você escuta esse tipo de história, você acaba falando, poxa, né? Acho que eu estou reclamando demais, ou como eu estou aproveitando meu tempo, né? Ou como eu estou aproveitando as oportunidades que vêm para mim. Lá no doutorado, a gente tem uma reunião de pesquisa, né? O nosso projeto de pesquisa, que é simulação de processos. A gente tem uma reunião toda segunda-feira. Todas as apresentações e arguições são todas em inglês. Não interessa o seu nível. Você vai fazer a sua apresentação, no seu dia vai apresentar tudo em inglês, as pessoas vão perguntar para você em inglês, você vai responder em inglês. O nível de inglês que você tiver, sabe? E aí vai deixando eles preparados. Por quê? Porque eles estão ali na pós, mas eles vão fazer sanduíche, doutorado sanduíche, vão fazer mestrado sanduíche, vão apresentar um evento. Vou me inscrever agora para um evento que vai ter na Califórnia, né? Do meu doutorado, e eu vou ter que apresentar. Mas pra mim, natural. Mas tem gente, eu dei aula, quando eu dava aula no curso na escola de inglês, eu dei aula para uma professora, né, da UEM, que a filha dela era na minha, Natália, que hoje está morando na Austrália, né? Então, nossa, tem muitos alunos meus assim que saíram com uma naturalidade do inglês, né? Outros viraram professores de inglês. E aí ela veio fazer aula comigo, eu nunca esqueci isso, ela pagou 4 aulas só para aprender a apresentação dela. Como é que ela ia fazer para apresentar no lugar? Porque ela estava desesperada, que ela sabia. Daí então ela preparou a apresentação dela e ela foi lá e fez 4 horas de aula comigo, né, para aprender a apresentar, e eu fazendo as arguições para ela da apresentação dela, né, possíveis perguntas que as pessoas fariam para ela poder ficar mais natural possível ali perto, né? Mas eu imagino a dificuldade que é ter a dependência, né, dessa língua. Hoje para mim é tão natural, já que se você me pergunta assim, como é que foi para você? Eu não lembro muito, acabou ficando natural. Uma coisa que eu me irritava muito quando eu aprendi a falar inglês, e hoje eu vejo, meu Deus, como é que é assim mesmo? É que quando a gente fala alguma palavra um pouco errada, sabe, um pouco fora da forma como tem que ser pronunciada, os americanos não entendiam. Para mim estava tão clara aquela palavra, e ele não entendia, entendeu? Não entendia. Aí eu pegava e desenhava, oh, é isso! É isso, como é que você não entendeu que era isso que eu tava querendo falar? Banana é banana. Exato, eu falava assim, I want a banana. What? Oh, banana! Qual que é a diferença, né? Banana é a mesma coisa. Mas pra eles era diferente. Às vezes meu filho vai falar inglês comigo e ele emperra no sotaque e eu não entendo. Daí eu falo, mas o que você tá querendo dizer? Tal coisa, é assim que fala. Filho. Nossa, eu virei a chata do inglês. Só que eu digo uma coisa que é muito difícil, que a disciplina tem que estar dentro da gente. Quando você sai para um intercâmbio no meio da faculdade, você tem que ir com toda a certeza do mundo que você vai voltar. Entendeu? Porque senão você não faz nenhuma coisa nem outra. Eu conheço muita gente que foi no meio da faculdade e não voltou mais. Tem um aluno nosso, tá lá na Austrália, o menino abriu uma empresa lá na Austrália, não sei o que, tá tudo bagunçado o visto dele, e ele lava a louça e
vai, não sei o que, no restaurante. Vai faltar 1 ano para ele se for, só falta entregar o TCC e o estágio. E o menino não vem embora mais para fazer, sabe? E aí a gente fala com ele o tempo inteiro, fala, você nem é engenheiro de produção, nem é nada. Se você amanhã quiser fazer um mestrado ou alguma coisa, você não tem graduação, termina a sua graduação. Mas é muito importante. Então, você tem essa oportunidade, eu acho que vale muito a pena. E aí, o que acontece? Isso te faz forçar, né, a fazer. Eu vejo os meus amigos que não falavam inglês lá do doutorado, quando chegava a vez deles apresentarem, eles ficavam desesperados, a semana inteira desesperados, fazendo os slides, mandando os slides para mim, para corrigir, se estava certo ou não, treinando, mandava áudio para ver se estava pronunciando certo. Ou seja, é uma coisa que você é forçado a fazer. Tipo, a hora que a água bate na bunda, você tem que saber nadar, você vai. Então você vai, né? Então aí você só precisa descobrir qual que é a sua forma de fazer isso e andar, igual você estava dizendo, o Bruno estava falando do exercício. Tipo, a academia não é uma coisa para mim, não é. Eu sou uma pessoa, não sei se é porque eu venho do esporte, eu sou uma pessoa muito competitiva. Você está jogando alguma coisa, seja para ganhar ou para perder, né? Então, eu pratico vôlei, agora eu entrei no tênis. Tudo aquilo que eu sei que vai valer algum ponto, ou vai entrar em algum campeonato, alguma coisa, é o esporte para mim. Né? Então, você precisa sempre ter um objetivo. Para que você quer aprender? Para mim não serve que é para emagrecer. Não existe na minha vida, você não vai. Né? Agora, essa questão de você praticar um esporte, você é competitivo? Pratica um esporte. Minha mãe é uma pessoa que ama academia. Minha mãe é a pessoa mais disciplinada que você pode imaginar, né? E aí, às vezes, o Bruno falando, eu comecei futebol e não terminei. O que mais você começou? Natação. Natação e não fui. Às vezes, eu digo, a minha mãe, ela foi uma grande incentivadora, não vou dizer meu pai, mas a minha mãe sempre foi uma grande incentivadora do esporte, né? Então, e ela me colocou em vários esportes, até que eu escolhesse um que eu realmente quisesse. E eu tento passar essa mesma coisa para o meu filho. E eu vejo isso porque quando o Arthur começou a jogar futebol, por exemplo, ele ficava lá olhando a bola, olhando a estrela, a bola vinha, não dava nem aí. Aí minha mãe levou ele pro treino e falou, o Arthur tá meio desastrado. A minha sogra levou ele no treino e falou, o Arthur não gosta disso, tira ele daí porque ele não gosta. Meu marido, o Arthur não dá pra isso, é melhor tirar. E eu insisti, o ano inteiro. Hoje ele adora, deslanchou, sabe, com outra criança dentro da quadra. Se eu tivesse parado lá atrás, porque ele queria ir pro campo, mas ele não tava nem aí pra coisa, porque ele não entendia, às vezes eu teria desincentivado ele a fazer uma coisa que eu não sei amanhã ou depois, pode ser a profissão dele, né? Então eu acho que a gente dá uma insistida naquilo que a gente quer, né? Vale a pena para ver aonde você vai, né? O que vai acontecer. Eu acho que com a língua é isso, né? Então eu digo, todos os meus amigos de classe, da graduação, que saíram falando inglês fluente, todos eles estão muito bem colocados hoje no mercado, todos trabalhando em multinacional. Alunos meus que saíram da graduação com inglês fluente hoje estão trabalhando para a Bosch na Alemanha, né? Estão trabalhando para a Falcone fazendo consultorias pelo mundo. Então, tem muito aluno bom, né, que já fala o idioma que acaba deslanchando. Meu irmão, e também engenheiro de produção, e eu senti muito dele na época, né, porque nós somos em 3, eu saí para fazer intercâmbio. O Flávio do meio foi direto para o mercado de trabalho. Eu estava morando nos Estados Unidos e ele ficou de ir para o estágio, o outro nunca nem foi para lá me visitar. Foi direto para o mercado de trabalho. Ele fazia engenharia de produção também. Ele travou, meu irmão é um excelente profissional. Hoje ele é um expert em extração de óleo vegetal, né, no país. Trabalha na ADM do Brasil, numa multinacional, aprendeu inglês na raça, teve que aprender. Mas ele foi barrado em muito trainee de multinacional boa, uma pessoa boa, porque ele não falava inglês. Ele entrava na sala e aí o pessoal ia perguntando, quais são as suas experiências com o idioma? Falando, eu fui fazer intercâmbio não sei aonde, morei 1 ano não sei aonde, e ele nunca nem tinha feito nada. Daí aí ele acabava travando. Aí agora ele fala. E o meu irmão mais novo também fez estágio, ele fez estágio fora do país, né? Ele se formou em agronomia e fez estágio na Speedling, era uma empresa na Califórnia. Também aprendeu, foi meu aluno, né? Eu dei aula para os 3 quando eu trabalhava na escola de idioma, eles eram meus alunos. E aí ele acabou também deslanchando. Hoje ele mexe com produtos orgânicos, né? Ele está em outra vibe, ele é o empreendedor da família. Mas ele foi, então eu vejo que faz muita diferença. As experiências, né? As oportunidades vieram diferentes para nós 3, só por nível de línguas, né? Porque meu irmão é um excelente profissional, e acabou sendo barrado, perderam ele, né? Porque ele não falava a língua. Então a empresa perde, você perde, porque você não desenvolveu um talento que é hoje essencial, né, para a carreira. Tem 3 formas de organizar
a minha vida, né? Eu arrumo a minha vida pelo mês, pela semana e pelo dia. Então, pelo mês, eu tenho um planner mensal e lá eu coloco todas as contas que eu tenho que pagar, todos os eventos, tipo aniversário de alguém, ou se tem um chá de bebê, alguma coisa, eu esqueci de comprar os presentes, né? Ou se tem alguma tribo importante, ou reunião da criança, ponho ali, bem basiquinho, e ponho a meta do mês. Sabe, qual que é a meta do mês? Pagar todos os boletos, né? Essa é boa, essa meta sempre, né? Mas sempre tem lá. E aí eu tenho o planner da semana, que é onde eu coloco todas as minhas atividades e as das crianças. Né, que eu preciso saber, eu tenho que amanhã de cedo tem que levar o Arthur no dentista, 8h10. Quais são as atividades que tem na semana para eu organizar a minha e a deles. E todo dia antes de dormir, para não dormir pensando com a cabeça doida, eu faço um checklist, eu tenho aquela agenda diária, de tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte, meu e das crianças. O mais importante, não rotina. Porque eu sei que todo dia eu tenho que dar café da manhã para eles, todo dia eu tenho que trocar, porque rotina é rotina. E as outras coisas eu organizo dessa forma. E sempre, hoje eu estou muito feliz e realizada, porque o meu checklist está completinho, ok. Tudo ok. Se não tá ok, eu boto uma carinha de triste, né? Para colocar, para fazer no outro dia. Mas quando eu não faço isso, eu fico perdida, sabe? Eu acordo e eu falo, o que eu tenho que fazer hoje? Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, só que sabe quando dá aquela ansiedade de que você não sabe o que você faz primeiro, o que você tem que priorizar? Porque você não anotou ali quais são as atividades que você tem que fazer, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho por meta. E todos os dias, toda segunda e terça, eu sei que eu tenho aula com os meus alunos no ERI, presencial, eu e eles ali, das 7h30 às 11h. Isso já tá certo que eu tenho que fazer, eu vou estar ali. Para eu chegar nessa aula, eu preciso preparar a aula. Só que se eu não me organizar, dá sábado e domingo eu tô preparando a aula. Porque eu não tenho horário fixo para estar ali preparando a aula, mas eu sei que eu tenho que preparar as aulas, que eu tenho que resolver os meus problemas do doutorado, que eu tenho os meus artigos para corrigir, que eu tenho as minhas atividades da UEM para preparar. Então, eu preciso ter esse planner do que eu tenho que fazer no dia, dos artigos que eu tenho que traduzir, dos artigos que eu tenho que corrigir, dos TCCs que eu tenho que corrigir, das orientações, isso eu preciso organizar. E aí eu tenho as atividades das crianças também. Mas aí, Cíntia, como é que você faz as suas atividades físicas? O que você faz? Eu sou uma pessoa que eu não... Aquele livro, sabe aquele livro Poder da Manhã? Como é que é o Poder da Manhã que chama? Já ouviram esse? Que o cara fala que o melhor da vida é acordar 4h30 da manhã. Não serve pra mim. Se eu for ler aquele livro, eu vou ficar depressiva. Então eu nem leio, né? Eu sei porque as pessoas vão falar, porque não serve pra mim. Eu sou uma pessoa que eu dei aula à noite desde 2013, então eu rendo bem à noite. Até meia-noite, meia hora da manhã, eu tô ligada. Só que aí eu não consigo acordar 6 horas da manhã. Então eu acordo 7 horas junto com as minhas crianças e vou tentando organizar. De manhã, o que eu faço? De manhã eu dedico mais tempo para casa, né? Agora, vou dizer como é que tá agora nessa questão de pandemia. Eu faço o café da manhã, tenho uma roupa para lavar, uma coisa para organizar, deixo até 10 horas da manhã. Então, até 10 horas, se você mandou o WhatsApp para mim, eu não vou ver. Se os meus alunos mandaram WhatsApp para mim, eu não vou ver. Se alguém do trabalho me ligou, eu não vou ver. Se a minha chefe me ligou, eu não vou ver. Não quero saber. Não vou abrir e-mail, nada. 10 horas eu sento lá na frente da minha mesa, até 15 para meio-dia, para resolver todos os pepinos que eu tenho que resolver. À tarde, a hora que o Arthur vai para a escola, faço o almoço, todo mundo almoça, lava a louça. A hora que o Arthur vai para a escola, o Antônio dorme. Aí, a hora que eu tô sozinha, eu tento me concentrar nas coisas que são mais difíceis. São as questões, às vezes, do doutorado, um artigo que eu tenho que corrigir de aluno, uma aula que eu tenho que preparar, essa hora. Quando dá 5 horas, eu preciso buscar o Arthur na escola. Então, de terça e quinta, ele tem futebol no clube, e de quarta e sexta, tênis. Eu e ele, a gente faz aula de tênis. Então, eu já sei que 5 horas da tarde para frente, eu vou estar disponível para praticar esporte, para fazer esporte com eles. E aí eu saio para isso. Só que se eu tenho alguma coisa para fazer ainda, daí eu vou fazer à noite. E aí todo dia à noite eu estudo, das 11 a 1 da manhã, das 11 à meia-noite, meia, das 11 a 1 eu estudo, né? Eu boto as crianças para dormir, então eu separo um tempo para ficar com eles, para fazer as coisas deles, né? E se eu tô lá no clube, lá no esporte deles, eu não tô lendo, né? Eu não tô estudando, eu não tô mexendo, eu tô ali dedicada a eles. E eu gosto também, todo dia, depois do almoço, antes de começar a trabalhar à tarde, de ler. Eu estou numa fase da minha vida que eu preciso trabalhar muito numa organização financeira, né? De metas financeiras para a vida. E eu comecei tarde, né? Eu, para você, comecei há 5 anos atrás, comecei tarde já. Aproveita, né? A sua idade. O tempo joga ao seu favor, né? Faça isso, né? Isso eu ensino os meninos até hoje. Só que uma coisa que tem muito na minha casa, né? Eu não sei se a Simone tem isso na casa dela, todo mundo tem tarefa para fazer, todo mundo tem atividade.
em casa, a louça do café da manhã é do Arthur, a do almoço é minha e a da janta é do meu marido. Não interessa quem faz, interessa quem prepara. Porque daí o Rodrigo começou, mas quem fez a janta hoje fui eu, vou ter que lavar. Vai, porque a louça da janta é sua. Se você comprar pizza é sua, se você cozinhar é sua, se eu cozinhar é sua, sabe? Porque é uma coisa que precisou acontecer, mudou a vida. É importante depois que ter isso coisa aconteceu. pra fazer. Não tem mais louça na mesa, na pia de manhã, sabe? Na segunda, não é aquela guerra. E o Arthur sabe que a louça do café da manhã é dele. Às vezes a gente troca. Arthur, você quer arrumar minha cama e eu lavo a louça pra você? Né? Às vezes meu marido paga para ele lavar a louça dele na janta. Mas daí tem que pagar. Então, cada um tem as suas atividades. Sempre teve, né? Daqui a pouco o Antônio vai entrar porque senão eu enlouqueço, né? Porque agora a gente até tem uma faxineira aqui toda sexta-feira, mas na pandemia agora eu preferi não, né? Porque a gente sai muito pouco. Meu sogro e minha sogra, que tem muita idade, mora do lado e tal. Mas então a gente delega. E sábado é o dia da faxina. Todo mundo limpa a casa. Meu marido cuida do jardim, dos carros, das calçadas. Eu limpo dentro, o Arthur limpa o quarto dele, tira o pó de tudo. E a gente vai se organizando e faz. E ainda ele tem tênis no sábado. Aí no sábado eu faço yoga. E eu gosto muito de meditar, pelo menos 2 vezes na semana, né? Fazer um yoga nidra. E aí no sábado eu faço uma aula de yoga completa e no domingo eu saio para pedalar com o Arthur. Nós dois. E ele pedala bastante, ele já tem uma bicicleta Aro 26, né? E aí ele vai comigo, a gente mora ali perto do Parque Expansão, a gente pega Gastão, a avenida Gastão aqui, né? E vai até o final e volta. É uns 7, 8 quilômetros todo domingo. Vocês criem seus filhos e suas filhas para trabalho igual. Em casa eu tenho 2 meninos e eu quero que eles... E o Arthur, ele cozinha. O Arthur faz bolo, o Arthur faz pão, o Arthur agora aprendeu a fazer arroz, ele faz tudo, sabe? Tem Quantos anos ele tem? 7. Esse vídeo vai passar pra minha filha. Ele faz tudo. Ele usou o banheiro, ele sujou o banheiro, fez xixi pra fora. Ele já sabe, ele já vem falar, mãe, fiz xixi pra fora. Ele já sabe que ele já tem que ir lá pegar o pano com o desinfetante e ir lá limpar. Entendeu? Porque não tem ninguém na casa que vai fazer por ele, sabe? Que é responsabilidade dele. Em casa sujou, limpou. Eu acho que eu trago muita engenharia de produção para dentro da minha casa, sabe? Do método, da padronização, da organização, de delegar, de ter responsabilidades. Todo mundo tem que ter, sabe? Porque senão a coisa desanda, não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Então, beleza, sou eu agora. Domingo à noite, meu marido era todo dia. Aí, quem tinha jantar hoje? A jantinha gostosa. A gente sempre sobrava pra mim, né? A minha jantinha gostosa agora é a roupa que eu tenho que passar, porque você se vira. Aí a primeira vez briga, a segunda vez, aí já vira, acostuma, sabe? Você tem que estar em cima. Eu acho que o fato de ter morado fora, eu conheci o meu marido fora do país, a gente morou sozinho fora, já vinha dessa cultura dele, sempre ajudou, ele sempre lá nos Estados Unidos ainda era assim, a gente, lá você não tem máquina de lavar, tudo, né? Em New Jersey, né, onde eu morei, em Atlanta tinha, eu morava numa casa muito grande lá, quando eu fazia o intercâmbio. Depois, quando eu mudei para New Jersey, não. E aí, então, eu saía para lavar a roupa, enquanto eu estava na rua lavando a roupa, né, na lavanderia lá, ele estava em casa limpando a casa. Eu chegava, a casa estava cheirosa, perfeita, eu guardava a roupa. Então, a gente sempre teve essa questão de compartilhar, né, de delegar. E eu acho que isso, não só para casa, mas que sirva de lição para a profissão. Né? Nós precisamos saber como delegar. Delegar não é deixa que o outro faz, se vira. Não. É você entregar uma atividade para o outro, sabendo que você domina aquilo e como é que você quer que aquilo seja feito, né? E levar isso daí. Então, às vezes eu estou dando aula, eu trago o exemplo da minha vida, exemplo de vida, exemplo da vida deles. Aí eu estou te falando da organização financeira, que esses dias eu estava dando uma aula, era alguma aula, não lembro o que era, agora não sei que era a qualidade, e caía nessa questão, sabe, de organização, né? Falar, você anota as suas contas, né? Aí o aluno chegou e disse, professora, sabe aquela dica que você deu naquela aula, quando você estava explicando o plano de ação? Daí eu comecei a fazer na minha vida. Eu falei, você tá vendo, né? Não é porque eu estou ensinando qualidade que você não vai levar os outros conceitos, né, para a sua vida também e aprender. Mas é isso, sabe? Porque o que gere a gente, na forma como você é dentro de casa, é a mesma forma que você vai ser na sua vida, naquilo que você vai fazer.